Amém, igreja? Graças a Deus. Cumprimento a todos os nossos irmãos que estão pelo meio virtual, nesta manhã desse dia, com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Atente para que tal graça em que você recebeu, que nós recebemos, e esta paz, a qual Jesus disse que nos daria, e ela não daria como o mundo, você é mais do que necessitado dessa paz, e sobretudo de se manter nesta graça, porque é a razão de você alcançar a tua salvação. Atente para isso, por gentileza. Louvado seja Deus. Nós já estamos então iniciando nosso trabalho. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, igreja, por gentileza. Tomem seus lugares e fiquem de pé. Aos irmãos que estão acompanhando conosco nesta manhã, nesse dia, que ele também venha adorá-lo, que ele também venha se diminuir a presença dele, porque ele não suporta um coração contrito. A palavra essa: não desprezará, ó Deus. E por esta razão, porque ele é fiel com a sua palavra, que nesta manhã então se despojemos de tudo quanto está sobre o nosso coração. Reconhecemos que foi a misericórdia dele que então trouxe-nos até esse lugar. Pedimos então a ele o perdão pelos nossos pecados, para daí então nós fazermos a nossa petição, para daí então nós o exaltá-lo, bendizer, engrandecer, e sobretudo no íntimo da tua alma reconhecer que de fato ele é soberano. E daí então ele pode, quem sabe, ele pode nos ouvir, ele pode nos responder segundo a tua vontade e a tua misericórdia. Invoque ele nesta manhã. Pai justo, Pai santo, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque está acima de tudo e de todos, o que é adorado, o que é reverenciado, o que é engrandecido, e sobretudo reconhecido porque é Senhor, o que é absoluto, o que é imutável, o que não se tem ninguém que possa compará-lo, porque declarou que eu sou e além de mim não há outro Deus. A ti nos rendemos esta manhã, desse dia, Pai. Eu juntamente com esta multidão pela terra, os teus filhos que se encontram neste lugar, nos rendemos e pedimos ao Senhor que outra vez sejam perdoados os nossos pecados. Quando teu filho escrevia ao povo da Ásia, ele dizia que era bom que não pecássemos, mas se porventura pecássemos, sabendo que há um advogado entre vós, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, que Cristo Jesus hoje então compadeça-te de nós, advoga a nossa causa, e perante ao grande tribunal clama, Abba, Pai, para que em nós não sejam imputados os nossos pecados, porque disse o Senhor que o bem-aventurado é aquele em que o Senhor não imputa sobre ele os pecados. Então isenta-nos, ó Deus, de culpa, isenta-nos, ó Deus, da acusação, da tentação, de toda a fraqueza da nossa mente, de toda a fraqueza do nosso coração, de toda a impossibilidade que habita sobre a nossa carne, e faça, meu Deus, prevalecer a tua vontade sobre nós nesta manhã desse dia, para que sejamos renovados, que sejamos fortalecidos, sim, meu Deus, sejamos aguerridos, sim, ousados para adentrar no lugar santo dos santos, para engrandecer o teu nome, para buscar a santidade do Senhor, porque bem disse o Senhor, sem a qual jamais verá a tua face. Então nos ensina a ser santo, assim como tu és santo. Glorifica o teu nome santo nesta manhã sobre as nossas vidas, Senhor, porque tu nunca foste Deus somente em quantidade, mas o Senhor buscou aqueles que com qualidade o buscam, querem te servir, o adorem. Sim, meu Deus, se humilha sobre as tuas mãos forte, para o tempo do Senhor ser exaltado. Olha para a tua igreja nesta manhã desse dia, Pai santo, Pai justo, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, que possa assim atentar a nossas vidas nesta manhã e revelar a tua vontade ao nosso coração, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Pode dar um toque a mais. Louvado seja Deus, que tu possa, Deus, falar no nosso coração, de maneira qual, ainda que nós, ó Deus, sejamos abatidos, mas certamente será para que nós nos sejamos exaltados. Glorifica o teu nome santo. Tu és, ó Deus, o nosso Deus, e nós, ó Deus, a igreja lavada, a igreja remida, a igreja a qual o Senhor disse que era para se apresentar naquele dia, uma igreja inculpável, uma igreja sem mancha, uma igreja
igreja sem mácula, uma igreja que possa ter direito às entradas das mansões celestes. Então move as tuas mãos, ó poderoso Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos purifica com o sopro do sangue a esta manhã desse dia, o mesmo sangue que já nos justificou, mas por causa que estamos no mundo, sujeito à tentação do mundo, à opressão do mundo, sujeito ao adversário de nossas almas, então entra com provisão, Senhor, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e quebra, dissipa todas as trevas, tudo aquilo que quer tirar de nós a liberdade em Cristo Jesus. E sejamos então renovados, sejamos lavados pela lavagem da regeneração por meio da tua palavra, e tornaremos um novo homem, uma nova mulher, uma nação destemida, uma nação que alcança de fato os propósitos que o Senhor tem no teu coração para o nosso coração. E abençoa a tua igreja, Espírito Santo, as lideranças, aqueles que ainda têm a força, Senhor, para chegar até o lugar santo, para adorá-lo, aqueles que são participantes do átrio, os que têm a responsabilidade em conduzir o aprisco do Senhor, meu Deus, tomado pelas tuas ovelhas, as ovelhas desgarradas, meu Deus, as ovelhas afastadas, as ovelhas, ó Deus, que estão perdidas, que estão feridas, sejam nesta manhã desse dia alcançados por tua glória, porque nada pode deter, nada pode impedir, Senhor, a projeção do Senhor em resgatar essa criatura. Oh Espírito Santo, então move, Senhor, as tuas mãos esta manhã desse dia, para que a tua igreja não se perca. Uma vez disseste, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão sobre a mesma. Então glorifica a tua igreja nesta manhã desse dia. Sim, meu Deus, por meio do cabeça que é Cristo Jesus, que possa fazer com que, Senhor, parte do corpo não fica dilacerado, parte do corpo não se encontra enfermo, mas parte do corpo esteja agregado, como disse o Senhor, um sujeitando o outro, amando uns aos outros, para que de alguma forma, meu Deus, o cabeça não venha sentir, meu Deus, quando então a igreja está desorganizada. Ajuda, Senhor, não impute isso também para o pecado. Eu sei, meu Deus, que está havendo divisão, dissensão. Espírito Santo, o cristianismo já não é mais o mesmo do passado, mas nos ajuda a permanecer, Senhor, que nós rogamos por esses que nos desprezam, que nós, ó Deus, amamos esses que nos odeiam. Sim, meu Deus, para que a tua igreja vá bem, Senhor, e assim o teu nome será exaltado, jamais envergonhar o evangelho da tua salvação. Assim nos abençoa, Deus, em o nome de Jesus nós te pedimos, amém, amém, querido. Aplauda o Senhor. Tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Vamos então adorar nesse dia, porque Ele digno é de ser adorado, digno é de ser engrandecido, reverenciado, aclamado. O nosso fôlego é para adorá-lo, porque Ele diz que todos que respirem louvam ao Senhor. A esta hora até as plantas estão adorando, elas se balançam para lá, balançam para cá, reverenciando o nome do Rei. E a nós que temos suma consciência, o adoramos Ele nesta manhã desse dia, em o nome de Jesus, de toda a força, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Adore Ele. Pode subir mais, Tiago. Aleluias. Isto, invoca Ele como esta canção. Invoque Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Receba nosso louvor, Pai. Ele é, porque Ele está acima de todos e de todos. Ele reina do começo ao fim. Antes da eternidade Ele reinava, Ele reina e Ele reinará. Porque o teu reino é sempre eterno, como está escrito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que mais, aleluias. Bendito seja o teu nome, Pai. A terra se forma e vazia. O Espírito do Senhor, o Espírito do nosso Deus, se movia sobre a face das águas. Estava lá por dentro. Foi Ele quem criou aquilo que o Pai havia de fazer os céus. Aleluia. Fez a separação das Oh Deus, águas e da terra. a tua boca foi disso: haja, haja, haja. O Senhor continua dizendo: haja libertação, haja avivamento, haja invenção do teu
vidas. Foi Ele que dividiu a expansão. Foi Ele que criou os luminares. Foi Ele que Ele disse haja. E ninguém pôde impedir o haja dele, como ninguém pode impedir. Foi Ele quem disse: quando eu ajo ninguém impede. Foi, Senhor. Oh, bendito seja teu nome. Que teu filho Pedro declarou: todos foram eleitos segundo a tua presciência, porque Ele é antes da eternidade, antes que todas as coisas. Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus, Ele pairava, se movia sobre a face. Ele movia aonde estava o abismo e a escuridade. Lá Ele estava em parceria com Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, para que houvesse todas as coisas nas quais são. Oh Espírito Santo, o autor aos Hebreus ousadamente, quando fala sobre a fé, ele diz que de maneira que os mundos que foram formados não são da forma que vemos. Oh Deus poderoso, aleluia, aleluia, oh Deus, seja a ti a glória. Esta grandeza que a nenhum Deus se assemelha, que nada se compara à tua glória. Oh, aleluia. Suas maravilhas, e a tua grandeza. Tu és grande, és poderoso, e és único, que não se compara, ninguém se assemelha ao Senhor. Ah, e o Senhor não se importou que ainda insignificantes como somos, buscá-lo, adorá-lo, servi-lo, contemplar a tua formosura. Seja ao Senhor a glória, o poder, o domínio, a força, a majestade, sim, a beleza da tua santidade, somente ao Senhor. Aplauda Ele, por gentileza. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, os profetas, quando eles manifestavam o seu pesar por Deus, obrigado, eles falavam de coisas em que não eram eles propriamente, mas sim o próprio Deus em que possibilitava eles a falarem dessa magnificência, desta excelência, desta glória, desta majestade, porque está e estará para todos sempre, isso somente no Senhor. A ninguém pode se assemelhar, não há outro que se compara a esse Deus, que Ele está acima de tudo e que Ele está acima de todos, porque Ele é. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Ele faz presente nesta noite, nesta manhã, porque Ele tem a onipresença. É um dos atributos de Deus, que Ele tem a onipresença. Então para Deus não há espaço, para Deus não há tempo, não há período, não há condição, porque Ele é. Aliás, no dia em que Ele nos chamar, saiba você de uma coisa, que você não vai para um lugar de repouso, para um lugar que você será guardado e lá você incrementará o nome dEle. Não, você vai para um lugar que insistentemente você vai perseverar, para você jamais deixar de viver essa eternidade, porque essa eternidade compreende essa busca incessante, a cada vez mais querer conhecê-lo, querer ter comunhão com Ele, querer experimentá-lo. Louvado seja Deus, vamos adorá-lo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo porque é digno de ser adorado. Vamos adorando Ele. Senhor, venha, não nos rejeite, Pai. Não temos bem maior, nosso bem maior é o Senhor. Aleluias. Cante para Ele, igreja. Senhor, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, em Tua presença. Não há outro lugar melhor, digam, junto a Ti, na
Davi disse que é melhor uma hora a presença dele do que 1000 noites em outro lugar. Oh, maravilha de Deus. E Senhor, junto a ti, em tua presença, aceita-nos, ó Deus, aceita-nos. Aleluia. Se vier Ele, você nesta manhã, se lance sobre Ele. Venha, Senhor, queremos nos envolver. Sim, por inteiro. É muito pouco, ó Deus, que sabemos do Senhor, do que temos para dar ao Senhor. Recebe a nossa adoração. Ensina-nos a adorar, obedecer sobretudo ao teu nome, Senhor, aos teus pleitos, à tua vontade. Oh, eu quero mais dessa tua santa presença. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Muito mais. Então toma, Senhor, no primeiro lugar. Toma, receba o nosso louvor. Não deixeis, por favor. Oh Deus, eu preciso mergulhar nesses rios. Somente nesses rios eu encontro descanso. Eu repouso a minha alma. Eu tenho gozo em meu espírito que há de compreender a tua vontade. Esses rios que nos lavam, que nos purifica, que nos santifica, que nos vivifica. Aleluia. Oh Deus, toma-nos por inteiro, Senhor. Molda-nos para que tenhamos o caráter de Deus. Vivemos a vontade de Deus, para servir a Deus, para adorar só a Deus. O nosso louvor e a nossa adoração. Oh Deus, então envolve-nos. Envolve-nos por inteiro. Não temos outro bem maior. Não temos outro bem melhor. Aleluia. Muito mais. De ti, Senhor. Venha, Senhor, e toma a tua igreja. Toma a tua igreja, renova a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Aviva a tua igreja. Salva a tua igreja. Quero mais. Oh, aleluia. Muito mais. E Senhor, eu quero mais de tua. Faça, meu Deus, na nossa vida, a tua vida em nós. No reino de amor e me envolver. Queremos envolver por inteiro neste poder que é absoluto, que é único, que é incomparável, indescritível. Somente, oh Deus, como precisamos te conhecer. Como disse o Senhor, e a tua palavra que se renova a cada dia. Portanto, há uma necessidade, Pai, de conhecer. Aleluia. Oh, aleluia, amor, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, aquele que puder abençoar a obra hoje, com grande alegria. Se você não puder, não tem problema não. Amém? Baixa um pouquinho para mim, Tiago. Péssimo som. Aquele que puder então abençoar essa obra, nós vamos adorar com louvor. E estaremos assim então entregando nossa oferta e depois nós havemos de ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então? Louvado seja Deus. Isso. Deus possa abençoar. Abençoa, Pai. Em Jesus. Eu não preciso. Oh, bendito seja o bate para a igreja. Pedras e pães para provar que no deserto tu estás.
estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar, me sustenta, me tiver. Eu não vou perder a terra. Te voar em meio às tentações. É mais que o estratégia. Eu amanhã, mas hoje dizer que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você aprendeu isso. Deus prega, Deus diz. Eu preciso. Aleluia. E no deserto tu está cuidando de mim. Lugar que não alcança, só pra demonstrar o teu poder. E não preciso ver fenômeno pra crer em ti. No mundo nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso contigo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. Te ver eu não vou perder a guerra. Te honrar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar eu quis. Eu não vou perder a guerra. Te honrar em meio às tentações. É mais que o estratégia. E possa. Eu amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. cuidando de você, cuidando de você. Porque eu estou vivendo como paciente, amém? Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Por gentileza, levante suas mãos para cá, querido Deus. Eis aqui, Senhor, e essa foi a tua vontade. Nós bem sabemos que às vezes o nosso coração questiona. Nós não sabemos o que falamos, o que pensamos. Porém, tudo está sob as tuas mãos e está tudo sob controle, e eu creio. Por isso, prospera teus filhos, Pai, e os abençoa. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia. Tiago, baixa um pouquinho aqui na torre. Ali. Não, na torre, aqui, ó. Aí, volta um pouquinho mais. Estou sentindo estranho. Ei, tá bom. Abre sua Bíblia, então, no livro de aos Hebreus, por gentileza. Aos Hebreus, no capítulo de número 12, quase no finalzinho de aos Hebreus. Vocês sabiam que esse livro é um dos livros que mais revela o tratado de Jesus Cristo? O livro de aos Hebreus, ele já começa falando da superioridade de Cristo Jesus. A pessoa que escreveu esse livro, ela teve uma capacidade tão grande de ver as coisas concernentes ao reino,
certamente inspirada pelo Espírito Santo, mas ela teve uma capacidade tão grande que a primeira vez que eu li esse livro e o Espírito Santo me fez compreender, eu fiquei elucidado com isso. Sinceramente, que revelação, irmãos. Eu sei que houve profetas, apóstolos, todos os apóstolos, todos eles tiveram uma comunhão com Deus muito grande. Tudo leva a crer que foi Paulo que escreveu esse livro, mas os estudiosos, né, afirmam que é autor desconhecido. Mas o dia que você conseguir compreender o que esse autor falou através desse livro aqui, ó, você vai ser diferente na igreja. A sua vida vai ser diferente, tenho certeza disso. É uma profundidade muito grande, irmão. Nós vamos pegar uma partezinha dele aqui, depois nós vamos dar uma passeada aqui na Bíblia. Mas é de uma emoção muito grande a gente saber que alguém escreve algo para você que te sustém de tal forma na verdade e naquilo melhor que você tem, de uma forma que você só se perde se você quiser mesmo. Porque se você não quiser, ele fala, vamos ver o que eu posso me lembrar aqui agora, que ele mesmo me permitir. Ele começa descrevendo a superioridade de Cristo, dizendo que Cristo é maior que tudo, que santos, profeta, anjo, corte celestial. Ele começa a fazer essa descrição. Ele afirma que Cristo é o unigênito do Pai. Deus não tem outro filho. Ele, depois que ele diz que ele é acima de tudo, que ele foi o único que foi digno de pegar e voltar agora, está à destra do Pai. Voltar, ficar à direita do Pai. Aí ele começa fazendo uma exortação a nós, naqueles dias para Israel, para o povo que estava no cristianismo. Mas depois ele começa a fazer uma exortação a nós. Você não permanecer na mesmice. Eu já estou pregando, irmão. Se você tentar, eu já estou pregando. Para você não ficar voltado ainda aos primeiros rudimentos do mundo. Ele começa a mostrar para você qual é a visão que você tem que ter. E isso é logo no início, não é na parte intermediária não. Porque esse livro tem 13 capítulos. Então a parte intermediária é a partir do capítulo 7. Ele vai falar agora desse sacerdócio de Cristo. Ele traz à memória tudo aquilo que foi naqueles dias, segundo a ordem de Arão, os levitas, aquele sacerdócio. Ele começa a descrever sobre isso aí. Mas antes, ele fala para você que depois que você experimentar todas essas coisas, se você recair, você não tem outra oportunidade. E agora ele entra no sacerdócio, no sumo sacerdócio de que Cristo, que veio para ser um sacerdócio eterno, e não como aqueles do passado. E aí ele vai falando, é uma grandeza que não tem como se descrever. Ele vai falando, e ele fala no 8, ele recorda naqueles dias lá, acerca do povo, e ele fala que agora Cristo chegando, então, agora o Cristo, por esse sumo sacerdócio, o qual não foi feito por um monte de homens como aquele então do passado, mas um sacerdócio onde se efetuou, ou seja, consumou uma redenção eterna. Você não tem outro meio de você se tornar redimido, alcançar a salvação, senão agora por esse ato desse que veio, Cristo Jesus. E ele vai dizendo assim, poxa, assim, então aquilo que se fazia, aqueles ritos do passado, se esparzido sobre um imundo, aquele que estava cheio de pecado, era capaz de limpar, quanto mais agora, pelo sangue de Cristo, derramado pelo Espírito Eterno. É muita glória, poxa, é muita glória. Vem falando, exortando e manifestando a glória de Cristo. Quando chega aqui no capítulo 12, ele fala acerca da santidade e outros preceitos, né? Exortando o povo a ser santo. Louvado seja Deus, é o que ele diz aqui, olha. Eu quero ler só o 25, atende para isso, capítulo 12, verso 25. Vede que não rejeiteis ao que falar, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Como a tua cabeça, igreja. Deus, é como eu falei e posso falar, afirmando, não há outro tesouro que se assemelha a esta tua palavra, Pai. Nenhuma riqueza se considera ou que pareça. E eu me ousei outra vez porque o Senhor me possibilitou
voltar a falar deste teu nome, Pai, falar dos teus projetos, falar dos teus feitos, desta glória que segue sobre o teu nome, porque ela é eterna, ela não terá fim, como está escrito, o teu reino não tem fim, é sempre eterno. E hoje eu preciso outra vez ouvir do Senhor. Atente para nós, não nos rejeita. Estamos como uma terra sedenta que é necessário ser irrigada, e eu sei que a boa água que produz vida está em Ti. Glorifica o Teu nome, Pai, esta manhã, e nos abençoe por causa desta palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, bendizendo, engrandecendo o nome dEle, porque Ele é. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Veja que se então essa exortação é para que nos santifiquemos, e demais outros atos que também façamos jus por aquilo que ele vem ensinando, então vamos atentar que necessário é que a gente então não rejeite, porque quando nós dizemos assim, Ele é bom o tempo todo Deus é bom, então o tempo todo Deus está voltado com esse cuidado para que nós então aprendamos o que é a vontade dele e vivamos sobretudo ao que é a vontade dele. Pastor, mas aí que é muito difícil, porque nós somos homens, nós estamos no mundo. Concordo com você plenamente. O mundo tem aflição, o mundo tem tentação, o mundo, a Bíblia no livro de Apocalipse, lá no finalzinho do livro do Apocalipse, disse que Miguel então contendeu com ele, e diz a Bíblia também que lá não houve mais lugar para ele, e ele foi lançado sobre a terra. E aí há um clamor: ai, ai, ai daqueles que estão sobre a terra, porque ele os odeia, ele os persegue, ele os perturba. Ai, ai daqueles que estão sobre a terra. A Bíblia afirma isso. E sobre as terras então estão os gêneros da criação de Deus. Sobre a terra está então aquele que hoje então, até então, é o maior adversário dele. Você não vai ser esquecido por ele de forma alguma. Ele vai querer de todas as formas lhe alcançar, para que de alguma maneira você se perca. E assim você então faz parte da unidade dele e não tem direito àquilo que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. É direito outorgado. Efésios capítulo 1, verso 4. Eleitos antes da fundação do mundo. Deus tem um projeto então de bom, não de mal para nós. Mas tem esse cidadão que não encontrou lugar para ele, então ele foi lançado e ele está aqui, e ele infiltra, e ele pode, e ele vai, e ele corrompe, e ele te insinua, ele te atrai, para que você venha perder esta grande oportunidade, e a maior de todas elas, que é você um dia estar em repouso com o Pai. Mas isso é o que Deus quer? Em absoluto que não. Em absoluto. Não é isso. A Bíblia afirma que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos alcancem a tua salvação. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte. Não, pastor, na morte quem? Do ímpio? Ou santo? Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, porque o santo vai passar da morte para a vida, o ímpio morre eternamente. E depois segue-se o juízo, e ele vai perecer, vai continuar perecendo, porque ele é ímpio. Ele não confessou Jesus, ele não tem intimidade com o reino, ele não conheceu dos mistérios inefáveis do Senhor, ele não se voltou à prática da palavra de Deus. Então tem que ir para a igreja? Não é só ir para a igreja não. Tem que conhecer de fato com intimidade aquele que o chamou, porque o que o chamou é santo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o que o chamou, ele quer que você se purifique, e se purifique, e se purifique, para você alcançar de fato aquele dia. Porque para onde vamos não é comida, bebida, funk, pagode, carnaval, não. Ei, essas coisas aí que te dá tanto prazer, alegria na tua vida, não entra lá de jeito nenhum. Isso é corrupção, isso atribui ao mundo.
Isso não se assemelha com coisa santa de jeito nenhum. Aonde habita o que te chamou é santo. Tudo é santo. Tudo é santo. Tu não vai entrar em imundície lá, impureza lá, não. Não vai. Você veja que o autor de Hebreus, ele faz um convite a todos. Ah, você é coxo? Vinde. Você é cego? Vinde. Não cego de olhos, mas cego de espírito, cego de coração, cego de alma, totalmente contaminado. Ele falou: vinde. Vinde você, que não tem forças, que parece que não é o que você quer, porque isso aqui não te convém. Ele está chamando, está chamando. Jesus, uma certa vez, pregando, ele disse assim: vinde. Mateus 12, 28. 12, 28 não. Louvado seja Deus. 11, 28. Vinde todos que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim. Vinde e eu vos aliviarei. Jesus chamou. Jesus está chamando. Jesus está reconvocando. Porque aquele que ele já chamou, que ouviu a sua voz, hoje despreza a tua palavra. Despreza o poder da vida. Mas ele continua com essa palavra ainda do mesmo molde. Viva em pé, justa. Vinde todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos encontrar o refrigério, o conforto, a alegria desse que te chamou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 12, o versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você anda inconvenientemente? Gosta de uma fofocazinha? De um disse-me-disse? Gosta de cuidar das coisas alheias? Não cuida das coisas de Deus, mas é pronto para cuidar das coisas alheias? Tudo te irrita e você não é capaz de gerar paz no seu coração, nesse seu convívio? Não é capaz de suportar? A Bíblia diz que é para você fazer o bem àquele que lhe faz o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa agradável a Deus aquele que te fez o mal, você fazer a ele o bem. Pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil. E não é só para você, é para mim também. Há uma lei, o apóstolo Paulo afirmou isso. Há uma lei, a lei do pecado. Existe uma lei para nós cumprirmos, mas também existe uma lei do pecado. Essa lei, você herdou dela. Há uma lei do pecado que opera em nós. O que nós precisamos fazer, não fazemos, mas o que nós não podemos fazer, isso fazemos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus não quer assim. Deus quer então que nós vamos ao extremo. Não disse o apóstolo Pedro: tem desgozo ao enfrentar aprovações? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos homens, estamos no mundo, fomos gerados em pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Por um veio o pecado ao mundo. Era para nós estarmos isentos de tudo isso, irmãos. Nem saber o que era maldade. Deus tinha outro projeto para nós. Quando então descobriram o pecado, imediatamente veio então ao seu coração o discernimento. Significa dizer então que o nosso pai Adão não tinha discernimento. Estava pelado para lá, pelado andando para lá, pelado andando para cá, igual inocente, igual Isaaczinho. Tira uma onda ali o dia todo na rua ali, só de Adão e Eva. Vai para lá e vem para cá e volta. E cadê malícia? Seria esse o meu coração, o seu coração, crente? Aí nosso pai Adão foi lá e experimentou também. Quando Deus o chamou, está ele lá atrás do coqueiro, lá com duas folhas, uma na frente e outra atrás. Já entendeu que ele fez algo errado. Ele não era para ter feito isso. Então o apóstolo Paulo, com sabedoria de Deus, ele vai dizer que por um, que foi nosso pai, veio o pecado no mundo. E se não veio outro, porque logo em seguida existe, mas por outro veio a obediência e a justiça.
Jesus, o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ainda bem que Jesus veio, porque se Jesus não vem, estamos nós tudo conhecendo o bem e o mal, praticando o bem e o mal, e todos, consequentemente, mortos. Mas louvado seja Deus que trouxe a Cristo Jesus. E agora então tenhamos consciência para nós permanecermos em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse ser santo, irmãos, significa ser separado. Eu não posso mais me assemelhar aos costumes, às vontades, às práticas, as mesmas as quais eu não conhecia ainda o Senhor. Porque a receita foi dada, que é para seguir a paz. Parte da receita é seguir a paz com todos e a santificação. E ser santo é se separar, consagrar-se a Deus, não ter intimidade com o pecado, viver numa vida piamente santa. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade para com Deus. É você fraco, mas dizendo para Deus: Deus, eu vou permanecer fraco se o Senhor não for comigo. É você forte e você dizendo: Deus, eu vou permanecer assim forte, que eu tenho me sentido se o Senhor for comigo. Que Deus é o Deus do forte e Deus é o Deus do fraco. Não pense você, a Bíblia diz que Ele é aquele que coloca reis, mas que Ele também depõe reis. Ele te dá autoridade, mas Ele também te tira a autoridade. Ninguém tem nada se não for da vontade de Deus. Mas pastor, eu estou vivendo na miséria. Foi Deus que permitiu. Pastor, estou falando uma besteira. Eu não estou falando besteira, porque às vezes vale a pena você na miséria e ter o direito da vida eterna, do que na fartura e perecer no fogo do inferno. Ele sabe o que é que Ele tem para você. Mas eu queria tanto, não diz que Deus é tão rico, dono do ouro, da prata, e eu queria, Ele sabe que é bom para você. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe se eu fosse uma pessoa bem reputada, estaria com o meu casamento ainda no altar? Eu estaria anunciando a Jesus, tomado pela glória do mundo? Será que eu estaria? Quem sabe naquele dia, se eu morrer murmurando: Senhor, não tive um bom emprego, tive um bom salário, Senhor, o Senhor tem que me dar uma vidinha, né, Senhor? E depois Deus mostrando aqui, se eu te levasse por esse caminho, e eu vendo o resultado lá, derrubar meu bico no céu, aqui se eu também te levasse por aqui, ó. Irmãos, você perde certas coisas e você fica todo moribundo, murmurando. Eu perdi um trabalho em 95, fiquei um tempão com aquilo na minha cabeça. Agora vejam você, Deus não deixou perecer, não deixou passar necessidade. Mas porque aquele emprego, então, na minha ignorância, aquele emprego era emprego. Deus criou um problema lá no meu ouvido na hora lá, que eu fiquei para trás, por causa do 5% de perda no ouvido direito, no meu tiro. Perdi eu aquela mordomia. Diríamos assim, né? Aquela mordomia estava na minha cabeça. Deus sabe para mim o que é melhor, rapaz. Deus sabe. Me deixou no sol quente, trabalhando com obra, ou foi me queimando o pelo, mas me deu graça até hoje. E hoje eu estou fazendo o quê? O que de melhor você pode receber? Autoridade sobre um altar? Receber de Deus esse tesouro, esse míssil que estão recebendo aqui hoje aqui. Mas o mandamento. Agora, quando você então compreende, agora você se sujeita às paixões do mundo, aos bons trabalhos que você não teve direito de trabalho. Você tem tudo isso. Você sabe que Ele tem um tesouro muito maior para você. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, se santificar, então é isso. Vamos aqui um pulinho, vamos um pulinho aqui em Hebreus. Hebreus, vamos voltar aqui um pouquinho, mas não perde essa página não, tá? Vamos dar um pulinho aqui em Hebreus. Perdão, Hebreus, é Efésios. Hebreus eu estou. Não perde a página de Hebreus. Vamos aqui para Éfeso. Louvado seja Deus.
para quem segue Jesus. Quem não segue, não tem problema nenhum. Mas para quem segue Jesus, irmãos, essa santidade, ela é a prioridade para Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A cada dia eu tenho que estar melhor para o mundo, pastor. Negativo. O mundo não tem nada que te presta. O mundo, a fama, reconhecimento, você não precisa de nada disso. Essas cartas contribuíram muito para o Evangelho, irmãos. Ela contribuiu, ela tem contribuído e ela vai contribuir. Essas cartas com o apóstolo Paulo. Por isso que ele falou: aqueles mistérios que estavam em oculto antes da formação do mundo me foram revelados nesses dias. Bendito seja o nome do Senhor. E o que ele tomou, o que ele aprendeu, ele então entregou. E nós somos privilegiados porque se ele guarda só para ele, joga aqueles pergaminhos fora, as escrituras fora, o que seria de nós, irmão? Não conheceríamos essa parte. Aí ele está aqui falando com esse povo aqui, ó. Trata-se também de santidade, tá vendo? O subtítulo aqui é Santidade Cristã é oposta aos costumes dos gentios. Tinha muitos gentios convertidos ao Evangelho. Eu vou ler aqui a partir do 18. Entenebrecidos, no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, falando acerca dos gentios, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. Capítulo 4, verso 18. Amém? Amém? Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda impureza. Era um povo que, para ele, por não ter conhecido ao Senhor, e agora também até mesmo os que conheceram, para eles é o seguinte: não, eu ao sentar na mesa eu tenho que comer até passar mal. Para mim uma só mulher não, tem que ser 10 mulheres. Para mim só um homem não, tem que ser 10 homens. Pensamento entenebrecido no entendimento. E quem está incapacitado de entender as coisas, ele está de fato distante de Deus. Porque Deus lhe atrai para você ter uma vida santa. Mas os costumes do mundo levam você a práticas de morte, pecaminosas. Os quais, assim como nós estávamos no passado, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, ou seja, insistência, cometerem toda impureza. Olha para mim. É exatamente assim. Já viu aquele negócio que a pessoa está perdendo a vida? E a gente tem visto todo dia aí. Porque ele começou a ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro. Daqui a pouco ele tem um problema, ele é fuzilado e perde a vida. Aquele que mente, ele mente, ele mente, ele mente. Depois a mentira traz a própria consequência. Ele está com uma avidez. Ele é impulsionado, compulsivo. Ele não é capaz de, não, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso adulterar. Ele não é capaz. Aí o que acontece? Ele acaba tornando-se oposto à santidade de Deus, a qual ele nos chamou. Veja que nós vimos lá, que é para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, porque do contrário não vai ver, jamais vai ver a face do Senhor. Aleluia. Mas vocês não aprenderam assim, galera. Vós não aprendeste assim a Cristo. É diferente, Cristo, irmão. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado. Você está aprendendo hoje, viu, crente? Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, olha para mim, que quanto à sua avidez, quanto à sua impureza, quanto aos seus desejos desenfreados, quanto ao trato passado,
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vos despojei, aqui o mandamento, do velho homem que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. A sua mente não pode ser mais um atrativo para tais coisas. Você agora está olhando para a salvação, olhando para Cristo, olhando para o reino do céu, olhando para Deus. Não é lícito você focar, ficar voltado àquilo, aquelas tais práticas. Mas de vez em quando a gente faz uma fofoquinha, né? Perde esse costume, crente. Perde esse costume. Não, e às vezes você também, que não é santo, também está no meio, né? Aí você daqui a pouco você também está, de fato, eu estava vendo também. Eu vi quando passou. Pera aí, rapaz, deixa esse negócio para lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Larga essas coisas de lado, pensando que no reino do céu vai ficar observando. A roupa daquele ali é mais bonita que a minha, vai ser exortado duro. Ali você nem vai chegar lá com esse pensamento. Por isso que você passar por aquela lavagem, como na mão do lavadeiro, depois que você for provado como o ouro bruto lá na fornalha, você vai chegar lá todo limpo. Seu coração não vai atrair essas coisas de jeito nenhum. E só assim para depois então você viver naquilo que diz a Bíblia, porque o reino é gozo e paz no Espírito, irmão. Eu quero ver todos vocês lá, eu também quero estar lá. Não quero ver vocês lá não, e eu do lado de cá, não deixou eu entrar, por quê? Não, de jeito nenhum, eu quero estar com vocês. Tudo igual criancinha, brincando para lá e para cá, pegando a mão de Thiago, da Natália, tudo pelado também, né? Pelado não, porque lá a gente vai ter roupa. Aquelas vestes de linho branco, seria uma malícia, seria uma maldade. Roda para lá e roda para cá, e Deus só olhando nós, tudo brincando, porque foram os aprovados que entrou no reino do céu. Nenhuma malícia, qualquer coisa de importunar você, não, e vê uma multidão com você, tudo ali para você não chorar, para você não entristecer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sequer posso imaginar o que significa isso, mas é algo que está além da minha possibilidade. Eita Deus maravilhoso. Segundo o seu beneplácito, o seu consentimento é de que todas as coisas dos céus e da terra congreguem no corpo do Senhor naquele dia. Ele é o Senhor e nós aqui tudo no corpo dele. Eita Deus, bendito é o nome do Senhor, porque é da vontade dele todas as coisas. Nós somos parte dessas coisas que havemos estar congregando no corpo de Jesus, o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma maldade, tudo igual criancinha. E ele com aquela glória, aquele resplandecer de glória, olhando todos que tiveram direito de congregar em ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E vós renoveis no espírito do vosso sentido. Seu sentido não pode atrair mais as coisas que são concernentes ao mundo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, aquele homem que chegou, curiosamente, talvez inesperado, e buscou Jesus à noite, homem chamado Nicodemos, está lá no capítulo 3 do verso de João. Homem chamado Nicodemos. Eu bem sei que tem alguma coisa no Senhor à noite. Foi ter com Jesus. Ele era uma pessoa influente. E a pessoa influente, o que acontece? Ele imagina que ele vai deixar o status dele, a glória dele, para ir atrás de alguém que parece ser de Deus. Ele chegou dizendo isso. Eu bem sei que, porque ninguém pode fazer isso aí que só faz e tal. Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. Mas como assim? Eu deste tamanho vou entrar na barriga da minha mãe, no ventre na mata da minha mãe? Jesus falou: rapaz, você sendo príncipe em Israel, você não sabe essas coisas não? Está pensando que saber as coisas de Deus está aqui, irmão, é quem tem 3, 4 faculdades, reitoria de faculdade? Deixa ter bom. Louvado seja Deus. Pode trazer o mais caipira aqui, ó. Se o coração dele é voltado a Deus, ele prega mais do que qualquer filósofo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus
Jesus falou para ele: não, você não tem uma patente aqui, em outras palavras. Você não tem uma patente aqui, Nicodemo? Tu não é... Pode abrir sua Bíblia aí no capítulo 3, verso 6. Você não é o príncipe aqui? Significa dizer principal, não. Você não é o príncipe aqui da galera aqui? Aliás, ele era príncipe até de Jesus, porque Jesus também era judeu, né? Você não é príncipe judeu? Mas essas coisas eu não... Aí no capítulo 3, verso 6, Jesus falou: é necessário, Nicodemos, porque quem nasce da carne é da carne, mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Digam graças a Deus. Essa é a diferença, irmãos: nascer do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, e nada vale diante de Deus para que naquele dia você apresente obras. Porque quais são as obras da carne? Paulo fala a respeito dessas obras da carne também, ali no livro de Gálatas. Essa tendência, se não houvesse nascimento em mim, se não houvesse nascimento em você, então, e vos revistais do novo homem, ó. Você não pode ficar revestido dessa carne, porque carne é carne, ó, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você foi criado em justiça e santidade. Você se perdeu, mas Deus não te fez para você se perder. Deus não te fez para ser um opróbrio, a vergonha, não. E Ele recomenda. Voltamos no nosso texto, por favor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Olha o que ele fala aqui no capítulo 12, aqui, olha. O verso 12. Capítulo 12, não, perdão, verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, olha para mim. Se um homem, por causa de um manjar, ele vendeu o direito da primogenitura dele, e aquele que corrompe de todas as maneiras, que corrompe para ele possuir uma vantagem, porque ele perdeu toda a glória que Deus tinha depositado nele, por causa de um prato de lentilha. Porque a primogenitura ia para Esaú. Até o corpo era diferente. Esaú era peludo, Jacó liso. Criaram lá um mecanismo para fazer de conta que Jacó... E por quê, pastor? Porque Jacó queria: você vai ser salvo se você quiser. Se você não quiser, você não será salvo, porque você não quer. Você quer outras coisas. Esaú quis outra coisa, fornicou. Ele quis outra coisa, então Deus permitiu que a primogenitura passasse ao seu irmão, que chegou depois, porque a bênção era para aquele que nascesse primeiro. Jacó já veio determinado. A Bíblia diz que ele agarrou no calcanhar. Saiu um na frente e o outro em seguida. São os dois, Jacó agarrado. Tinha uma determinação dentro daquele coração. Ali foram gerados os dois. E Jesus fala muito claro, Deus fala muito claro: amei Jacó e desprezei Esaú, porque Esaú rejeitou. Então, o autor de Hebreus está dizendo aqui, e ninguém seja como ele, tá vendo? Fornicador ou profano como Esaú. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por uma manjar vendeu o direito de primogenitura. Tem tanta gente, irmãos, por causa de uma coisinha, ele está vendendo o direito dele de se salvar. Pastor, mas ele não aguentou porque era muito dinheiro. Isso também para mim é coisinha. Vai ficar tudo aí depois. Ele não aguentou porque, poxa, o que ofereceram para ele, e ele então foi e corrompeu, ele fornicou, ele profanou, ele também vai perder o direito da vida eterna naquele dia. Saibam isso. Vai perder. Deus não vai levar para o teu reino quem é profano, quem adultera, quem mente, quem corrompe, quem engana. Não vai ter direito a entrar no reino eterno.
Deus não foi ser preparado para quem adultera, para quem mente, para quem corrompe, para quem burla. Não. O reino de Deus foi preparado para quem é santo. Bendito seja o nome do Santo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Verso 27, nós vamos terminar a palavra, a mensagem. Verso 27 do capítulo 12. Esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que é louvável permanece, o que não é louvável é consumido. Foi o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios. O fogo vai queimar, o fogo queimará, vai ser provado, e só vai sobrar aquilo que é digno de sobrar. O resto acabou. Porque esse Deus, ele vai nos justificar no fogo. Saibam vocês isso, porque o fogo tudo queima. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso então que eu escolhi nesta manhã, segundo a vontade do Espírito Santo, vede que não rejeiteis ao que fala. Deus falou com você hoje, falou comigo nesta manhã. Vê se você não rejeita. Permaneça aguerrido, inserido, fundado, firmado, porque Deus quer que você faça isso. Porque se aqueles lá não escaparam, porque rejeitaram aquele que proferia a palavra de vida na terra, muito menos se nós desviarmos daquele que é do céu. Porque quem vai te justificar é o que está no céu. É aquele que vai te chamar naquele dia por nome. Porque a Bíblia declara que abriram seus livros e abriu o livro da vida. Natália Mota. É, Natália. Tem alguém que parece comigo? Não é você mesmo. Vambora. Se hesitar um pouquinho, anjo chega e pega assim, igual a pena. Joga diante do Pai. Se quiser ficar de cabeça abaixo, que é o mentiroso, ele tem um negócio de baixar o queixo, né? Ele pega aqui, arruma uma coceira na unha, arruma uma coceira na unha, né? Olha pro pé, não sei o que tem o pé dele. Então olhando pro pé, o anjo chega, bota uma espada, pronto. O queixo não tem jeito de abaixar, tem que olhar para bendito é o nome do Senhor, o que tem olhos como chama de fogo, o que sai da boca como uma espada de 2 gumes. Ele vai falar para mim, ele vai falar para você qual é a tua penalidade. Se tu é justificado ou se tu é condenado. Esse dia não tem como você deixar de encontrar ele. Pode dar a volta onde você quiser. Na hora de te chamar, e esse fogo que consome, esse fogo que vem de Deus, ele vai queimar todas as tuas obras. A Bíblia diz que o fogo queimará e você será provado. Talvez sofra detrimento, mas ainda assim o tal será salvo. Mas é melhor você não passar por essas dificuldades. Quero que você, querido, guarde essa palavra do teu coração. Deixe que ela frutifique o teu coração, que ela santifique o teu coração. Você vai atentar de que de fato você tem um espírito novo em você. Você não vai ter paixões pelas coisas que não convém. Mas antes você vai ser moderado. Você vai ser inteligente o suficiente para você admoestar, para você inserir essas coisas dentro do teu coração. Porque esta palavra, ela é vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando então ela é inspirada, e eu louvo a Deus porque Deus me deu essa inspiração. Quando ela é inspirada divinamente, ela é toda boa. Hoje ela nos ensinou, ela nos corrigiu, ela nos exaltou. Agora só me resta porque o mandamento é você ouvir e guardar. Só me resta agora eu guardar esta palavra. Poxa, naquele dia, aquela palavra que Deus falou, que era para a gente não rejeitar. Porque se aquele que era da terra se rejeitar já era penalizado, quanto mais está no céu. Meu Deus, quando eu morrer eu vou me encontrar com esse que está no céu.
E naquele dia, é como eu já acabei de falar, você não terá oportunidade. Amém? Guarda essa mensagem no teu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus por mais uma manhã, por mais um dia. Deus nos deu essa graça, mais uma vez, de olhar para a salvação por meio de Cristo Jesus. Essas histórias que Deus conta para nós, segundo a tua vontade, que é para que nós verdadeiramente nos ajeitamos para ter direito à vida eterna. Amém? A todos os nossos irmãos que se puderam acompanhar-nos nesta manhã desse dia, tiveram esse privilégio de aprender de Deus, porque Deus nos ensinou essa manhã. Que Deus possa fazer jus. E você, querido, só depende de você. Guarde essa palavra no íntimo da sua alma, lá no centro da tua vontade, porque você vai ver naqueles dias o resultado por causa desta palavra, se você fizer feito dela. Amém? Deus os abençoe, guarda, nos dá um domingo abençoado. Ele permitir, nos veremos outra vez. Amém? Tchau, tchau.